Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que novamente empunhamos o microfone para a divulgação da nossa tão amada doutrina espírita, doutrina tão necessária para todos nós, praticantes do movimento, aqueles simpatizantes, aqueles que se interessam pelas verdades que a doutrina espírita vem revelando durante todo esse tempo. Daqui a 45 dias, o Livro dos Espíritos, ele completará 159 anos. Então é sempre oportuno nós voltarmos até esse livro, essa obra, que para nós os espíritas é o livro. Então, nesta noite, como disse a nossa irmã, nós vamos trabalhar uma das partes, um dos capítulos, né, que vai falar sobre a escala espírita. Antes de nós começarmos o trabalho especificamente, é sempre oportuno nós recordarmos que esse livro, o Livro dos Espíritos, ele é um livro de extrema importância para nós, os espíritas. Como a gente comentou aqui, ele completará 159 anos daqui a 45 dias, precisamente. Mas quantos de nós, efetivamente, o conhece do início até o fim? E aqui cabe a gente relembrar para que a gente possa, todas as vezes que algum palestrante, todas as vezes que alguém estiver falando sobre o livro, para nós termos ideia de que parte nós estamos falando desta obra. Composto de 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A primeira parte chama-se das causas primárias ou das causas primeiras. Essa primeira parte ela está dividida entre da primeira questão até a questão número 75. São 75 questões em que o nosso codificador colocou num processo de trabalho de cada um desses temas, e nós vamos trabalhar ali dentro dessa primeira parte das 75 questões, 4 temas específicos: Deus, elementos gerais do universo, da criação e o último, princípio vital. Essa sequência ela tem uma lógica e ela não foi colocada por acaso. O codificador, ele, juntamente com aquela pleiade de espíritos, aquele conjunto de espíritos que o sustentavam, fizeram essa colocação, começando exatamente com a primeira pergunta sobre Deus. Que é Deus? Tanto que nosso primeiro capítulo, né, é Deus. Nós vamos trabalhar exatamente sobre Deus. A partir da segunda parte, que chama-se do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, compõe 538 perguntas. Começa na questão 76 e vai até a questão 613. Essas perguntas, essas 538 perguntas que são feitas e respondidas pelos imortais, nosso querido mestre Leonês Allan Kardec, ele dividiu em 12 partes, começando falando sobre espíritos, que é o primeiro capítulo, que tem a ver com a escala espírita, que nós vamos comentar aqui essa noite. Depois vem da encarnação dos espíritos, que é o segundo capítulo. O terceiro capítulo fala sobre a questão do retorno do espírito ao mundo espiritual. No quarto, na sequência, nós vamos ter depois a questão do quinto, a questão da pluralidade das existências. E vai seguindo essa questão, todas essas partes, até a última parte, que é número 12, que trata dos 3 reinos. Cada uma delas tem o seu significado e aborda um tipo de questionamento. Como é a vida no plano espiritual? Essa é a maior parte. O que a gente também não pode deixar de comentar aqui é que cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos, eles estão
sedimentados em um livro da codificação. A primeira parte, eles trabalham, essas primeiras 75 questões, estão explodindo no livro A Gênesis, os Milagres e as Predições. A segunda parte que nós comentamos aqui, que vai da questão 76 até 613, trabalhamos o livro dos médiuns. Então, todas as vezes que nós pudermos trabalhar o livro dos Espíritos, pudermos acompanhar juntamente com esses outros livros, na primeira parte, o livro A Gênesis, os Milagres e as Predições. Na segunda parte, o livro dos médiuns, será muito importante para nós sedimentarmos aquilo que nós estamos estudando. A terceira parte do livro dos Espíritos chama-se das leis morais, as leis morais. E vai da questão 614 até 892. Lá, nessas questões, Allan Kardec, com os imortais, eles dividiram também em 11 partes, que falam sobre das leis naturais. Começa das leis divinas e natural, que é a primeira, e vai até a última, que fala sobre a questão da perfeição moral. Então lá nós vamos encontrar todas as leis que nós trabalhamos, como a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução. Todas essas leis vão estar lá, até a perfeição moral. E a última parte do livro, que vai da questão 893 até 1019, nós trabalhamos a questão das penas e gozos futuros, das esperanças e consolações. Essa última parte, ela é apenas dividida em 2 capítulos. As penas e gozos terrenos e as penas e os gozos futuros. Então, isso nos dá, para nós que somos espíritas e gostamos de estudar a doutrina espírita, nos dá uma referência daquilo que, quando um assunto for tratado, para nós identificarmos. Para nós não deixar de relacionar também, nós vamos comentar que a terceira parte do Livro dos Espíritos explode, ou seja, ele sedimenta as suas confirmações no livro nosso da codificação, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte é o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Com essa pequena explanação que nós demos aqui, é possível já nós termos uma ideia de cada um dos assuntos que são abordados dentro dos centros espíritas e dentro dos assuntos que são colocados mesmo quando nos fazem uma pergunta, nós vamos entender que as informações, elas se encontram nesse repositório de informações. Na realidade, o Livro dos Espíritos trata-se de um compêndio de luz e de sabedoria. Para todos nós, significa muito. Nós apenas ratificamos o que nós estamos falando aqui, por quê? O nosso querido Mahatma Gandhi, que foi um grande pacificador, ele diz exatamente isso, que tudo aquilo que nós pudéssemos, se nós perdêssemos todos os livros e as bem-aventuranças, que é efetivamente o que está na terceira parte, as bem-aventuranças de Jesus, estão lá, nada seria perdido. Então, há uma sedimentação do Evangelho de Jesus na terceira parte do livro. E é muito importante esse Evangelho, o seu entendimento, para que nós possamos dar sequência naquilo que todos nós viemos fazer quando nós reencarnamos, que é a nossa evolução. Jesus iniciava mais uma das suas pregações. A multidão se extasiava. A sua voz clara, o seu verbo sublime, era efetivamente uma música dos céus para o consolo e o reparo de todos os males daqueles que ali se encontravam. Aquele verbo sublime exemplificava aquilo que todos gostavam de ouvir. As suas exemplificações, o seu processo de ensinamento era tão claro e objetivo que tudo ficava muito transparente com o que ele dizia. Jesus, no início dessa pregação, dizia que todos nós
temos um Pai amantíssimo e misericordioso, que olha por todos e trabalha incessantemente para a nossa perfeição. No processo, quando já se iniciava na sequência da sua explanação, houve uma parte de um daqueles que se encontravam na plateia. E essa pessoa colocou para o mestre: Senhor, fazei com que o meu irmão divida a herança comigo. O que Jesus lhes respondeu imediatamente: Homem, como fizeste de mim juiz ou partidor da herança da sua família? E voltou para a multidão e colocou: Acautelai-vos do que estão aprendendo, porque o homem não é feito, não consiste na sua melhor informação naquilo que ele possui como herança, como bens materiais, mas as verdadeiras virtudes. E essas virtudes, elas são virtudes do céu. Essa passagem de Jesus está no Evangelho do nosso evangelista Lucas, no capítulo 13, do versículo de 12 a 21. E a gente faz uma reflexão quando nós lemos essa passagem, naquilo que efetivamente nós viemos quando chegamos aqui, nesse orbe na terra. A reflexão que nós temos que fazer é que nós temos que buscar, como Jesus colocou, não os bens efêmeros, superficiais, que passarão, mas efetivamente os verdadeiros valores que todos nós iremos levar conosco quando daqui partirmos. Porque ninguém tem dúvida que aqui nós não ficaremos. E para o nosso processo de transformação, haverá a necessidade de nós buscarmos esse aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele passa necessariamente através da busca daquilo que nós temos de melhor, que são os valores de cultura, os valores de virtude, os valores que irão nos exaltar na escala que nós temos que buscar, que é para espíritos puros, que é exatamente aquilo que nós viemos trabalhar aqui essa noite com o tema. Todos nós, todos os espíritos, foram criados simples e ignorantes. Todos nós, os espíritos, irão se aperfeiçoar, quer queiramos, quer não queiramos. É o desejo do Pai, é o desejo de Deus. Como está lá na lei de progresso que nós estudamos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Os mundos evoluem e os espíritos também. Só que essa evolução, que é uma evolução paulatina, ou seja, a pequenos passos, ela é feita, realizada, muito na questão moral, essencialmente na questão moral. Ela não é material. E nesse caminho que cada um de nós está partindo para chegar à sua perfeição, cada um vai chegar de acordo com o seu entendimento, com a sua vontade. Porque cada um de nós, todos nós, temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que vai nos dar a oportunidade de nós irmos mais rápido, ou irmos mais lento, ou ficarmos a meio passo para poder chegarmos mais rapidamente. E esse processo de evolução que cada um de nós está perseguindo, é um processo que quando nós finalizarmos, e que nós vamos finalizá-lo, ele vai nos dar a oportunidade de entendermos aquilo que o nosso Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos a respeito da escala espírita. Segundo o nosso mestre Lyonês,
Ele, trabalhando com os benfeitores do mundo maior, ele dividiu essa ordem de espíritos em 3 ordens. É claro que nós temos que trabalhar o seguinte, pensar. Ela não é uma ordem absoluta, tá? Ela é relativa. E como relativa que é, até porque não existe uma linha que vá definir que o tipo de espírito inicia-se de um jeito e termina do outro. Então eles estudaram a comparação da informação que os espíritos passaram e foram classificando. E essa classificação dessas 3 ordens são: terceira ordem, ordem de espíritos imperfeitos. Na realidade, esta ordem dos espíritos imperfeitos é a ordem em que a matéria, ela sobrepõe a questão do espírito. Dentro dessa ordem, vamos encontrar os espíritos, aqueles que estão muitos voltados para a questão do mal, onde não só o mal, mas como a malícia, o tipo de tratamento que eles fazem, são tratamentos, às vezes, completamente distintos. Eles têm conhecimento de Deus, porém, não o entendem efetivamente. Esses espíritos, essa terceira ordem, ela está dividida em 6 classes. Depois nós vamos falar sobre cada uma dessas classes. A segunda ordem é a ordem dos espíritos bons, dos bons espíritos, onde o espírito ele sobrepõe a questão da matéria. E nessa ordem, os espíritos, eles já desejam fazer o bem. Eles trabalham com a boa vontade, trabalham a questão da inteligência, a questão da ciência, trabalham muito bem esse seu aprendizado daquilo que passaram já em todas as encarnações, porém, eles ainda necessitam as provas que passam o processo de encarnação para que eles possam evoluir. Mas já há um grande passo. E nessa ordem, ela é dividida em 4 classes. A primeira ordem, que é de espíritos puros, ela não tem classe, é uma classe única. E nessa ordem, que é a primeira ordem de espíritos puros, nós vamos encontrar ali os espíritos que já não há nenhum tipo de interferência da matéria com o espírito. Eles já passaram por todo tipo de degraus que tinham que percorrer, e são espíritos que estão num processo hoje de extrema felicidade. O seu processo de extrema felicidade, no entanto, ele não se resume à questão de um ócio, de um vazio, onde eles já fizeram tudo e não fazem mais nada. Muito pelo contrário. Eles se comprazem quando eles atuam bem, quando eles ajudam os espíritos inferiores a alcançarem aquilo que eles já alcançaram. Para falar das classes, lá na terceira ordem, e a classificação dessas classes que está no Livro dos Espíritos, lá na segunda parte do livro, né, do mundo espírita, do mundo dos espíritos, e dentro do primeiro capítulo que fala sobre os espíritos, a partir da questão 96, questão 100, especificamente, 100 é a questão da escala espírita, né, pergunta número 100. E a questão da 96 em diante é a questão das ordens. Mas para nós falarmos da escala, há necessidade de ter um entendimento do que é a ordem. E dessa escala, dessa terceira ordem, que é de espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar, naquela classificação que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos, lá a 10ª classe. Essa 10ª classe é chamada de espíritos impuros. Esses espíritos impuros, eles são muito renitentes no mal. São espíritos que se comprazem em fazer aquilo que fazem. E eles não gostam quando veem outros espíritos mais felizes do que eles.
alguns desses espíritos, alguns povos chegaram a fazer rituais, alguns desses povos chegaram a dar nomes para eles e que ficaram muito conhecidos. Mau gênio, espíritos do mal. Essa é a 10ª classe, na 3ª ordem, dessa que nós falamos dos espíritos imperfeitos. A 9ª classe, ainda dentro dessa 3ª ordem de espíritos imperfeitos, seriam dos espíritos levianos. Espíritos muito conhecidos e muito trabalhados em fábulas, em histórias, que nós com certeza já ouvimos falar por diversas vezes. Seriam os gnômios, os duendes. Allan Kardec nos relata que esses espíritos, normalmente, eles estão subordinados aos espíritos superiores, é claro, e que, normalmente, os espíritos superiores os utilizam para poder fazer trabalhos que eles já não fazem mais. As movimentações que eles precisam, eles utilizam esses espíritos levianos. A 8ª classe, dentro da 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, seriam a ordem dos espíritos pseudo-sábios. Esses espíritos pseudo-sábios, normalmente, no trabalho de desobsessão, nos trabalhos de comunicação dentro da casa espírita, eles aparecem muitas vezes, através das comunicações. E, naquele processo que muitas das vezes o médium ele acaba se enredando, entra no processo de obsessão. O processo de obsessão, apenas abrindo um parêntese, ele está classificado no livro dos médiuns em 3 partes. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Normalmente, os médiuns, eles trabalham muito, esses espíritos pseudo-sábios, com o médium, a vaidade do médium, para que ele ache que tudo aquilo que ele coloca, né, todas as mensagens, aquilo que é o correto. E ninguém mais tem a verdade a não ser ele. É o tipo de processo de obsessão, de fascinação. A gente fecha esse parênteses aqui para que a gente possa trabalhar a outra classe. Esses espíritos pseudo-sábios, normalmente as suas comunicações são comunicações que, embora elas possam se fazer num tipo de palavra bonita, num tipo de palavra onde possa querer demonstrar a sua superioridade, normalmente, quando você identifica o conteúdo da mensagem, você vai encontrar alguma coisa que não está correto naquilo que é benefício de outras pessoas, do coletivo. Eles acabam se entregando com um escorregar, alguma observação que eles colocam nessas comunicações. A 7ª classe é uma classe chamada espíritos neutros. Esses espíritos neutros são espíritos que, é como às vezes a gente ouve falar às pessoas, eu não faço mal a ninguém, e aí a gente pergunta, e também não faz o bem. Qual é o bem que você faz? Normalmente esses espíritos, eles trabalham exatamente isso. Eles não fazem nada. Eles não fazem o mal, mas também não fazem o bem. O que caracteriza efetivamente a sua postura, o seu conceito de espírito imperfeito. Porque a partir do momento que nós dizemos que nós não fazemos mal para as pessoas, mas nós vamos ser cobrados quando nós retornarmos à pátria espiritual pelo aquilo que nós fizemos de bem. E se nessa bagagem que nós trazemos, os nossos talentos, parábola dos talentos, os nossos talentos que nós trazemos, se nós não colocarmos eles em prática, ou seja, fazermos com um daqueles trabalhadores, né, que coloca em terra um dos seus talentos, nós vamos ser cobrados como, na realidade, um repositário infiel de um dom que nos é colocado. Deus deu para cada um de nós talentos. Muitos acreditam que não, mas não é verdade. Se nós chegamos até aqui, se nós aqui estamos, é porque nós temos merecimento.
Porque, segundo os benfeitores do mundo maior, a quantidade de espíritos que estão para reencarnar é 3 vezes maior do que a dos encarnados. E hoje, segundo os nossos entendimentos, já somos 7 bilhões de encarnados. 7 bilhões de pessoas que já estão encarnadas aqui. Imagina a quantidade que tem. E aqui, eu aproveito e faço uma colocação do nosso querido companheiro André Trigueiro. Em determinada ocasião, numa palestra, ele comentava exatamente isso. E a situação está cada vez mais difícil. Por quê? O processo reencarnatório, ele já não é mais tão fácil como no passado. Pelo menos aqui nas grandes cidades. As famílias hoje, elas têm menos filhos. Então a passagem para um espírito chegar é mais difícil. E quantos tem para reencarnar naquele grupo familiar? No passado, aqui os mais experientes sabem disso, as famílias tinham 5, 6, 7, 8 filhos. E hoje, pela própria questão do esclarecimento, as pessoas, e a própria questão do controle de natalidade, o controle familiar, as pessoas já diminuem a quantidade de filhos. É só nós fazermos essa reflexão que nós vamos encontrar exatamente isso. Está mais difícil voltar. A porta está se estreitando. Então, o que é que nós precisamos nos conscientizar? Que esta encarnação que nós vivemos aqui, esta é a encarnação que nos fará a diferença. Porque a próxima, ela acontecerá, com certeza, mas vai demorar um pouco mais. Perfeito? A sexta classe, e que eles trabalham ainda dentro da terceira ordem, que é a ordem de espíritos imperfeitos, eles trabalham essa classe, trabalhando com espíritos batedores, ou como espíritos que fazem muito barulho. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo, nós já ouvimos falar nos processos do processo de casa mal assombrada. Nós já ouvimos falar naquele grande movimento que aconteceu na França, que houve todo o envolvimento de processo. As mesas dançantes ou girantes. Espíritos batedores que entram em casas e muitas das pessoas dizem que as casas são mal assombradas. Essa sexta classe de espíritos é consolidada e conceituada exatamente por esse tipo de ação que eles executam. Eles executam fazendo barulho, fazendo todo tipo de movimentação e são conhecidos como a sexta classe dessa classe de espíritos imperfeitos. Quando nós adentramos na segunda ordem, né, nós vamos ver mais 4 classes de espíritos dentro dessa escala espírita. Essa ordem, nós já estamos trabalhando de espíritos o quê? A segunda classe é de espíritos bons. Bons espíritos. Então, são espíritos mais elevados do que aqueles que nós vimos na terceira classe. A quinta classe, lá quando nós vamos encontrar, na classificação que está no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a classe dos espíritos benévolos. Esses espíritos benévolos são aqueles espíritos que fazem o bem. A qualidade maior deles é executar o melhor, sempre o melhor. Embora eles não tenham todo o conhecimento, mas eles já se preocupam sempre naquilo de melhor que eles podem fazer para os seus irmãos, principalmente aqueles que estão abaixo deles. São a quinta classe, espíritos benévolos. A quarta classe desses espíritos bons são os espíritos de ciência. Esses espíritos de ciência, eles trabalham, têm um processo
de conscientização moral, até porque a evolução ela é moral. A gente falou aqui no início que ela não é evolução material, moral. Porém, esses espíritos, eles trabalham a parte científica, que é um dos pilares da nossa doutrina espírita. Há necessidade desses espíritos estarem junto daqueles irmãos que processam o tipo de melhoria que as massas, que as sociedades necessitam. Então, quando nós vamos encontrar pesquisadores, cientistas, esses espíritos estão normalmente influenciando essa classe de irmãos para que as novidades que aconteceram aqui e já ocorreram no plano espiritual, porque primeiro acontece lá para depois vir para cá, é quando eclode as informações que são chegadas aqui. Hoje, todos nós estamos envolvidos, a nossa sociedade, num processo dessa doença, dessas 3 doenças que estão aí, né? A dengue, a chikungunya e a própria zika, trazido pela questão do mosquito. Mas, com certeza, essas doenças já estão sendo tratadas. A sua fórmula, a sua pesquisa, até porque a gente já tem ouvido falar que já existem testes para vacina, né, delas, mas eles com certeza já ocorreram no plano espiritual. Então, são esses espíritos dessa classe que estão trabalhando exatamente o processo do envolvimento desses irmãos nossos, pesquisadores, para poder nos trazer essas novidades. E quantas novidades nesses 159 anos de doutrina, de espiritismo, que nós temos? Quantas coisas já aconteceram? A penicilina é um grande marco de nosso desenvolvimento. Hoje, o homem ele consegue viver muito mais e melhor. Por quê? Porque ele tem remédios, ele tem vacinas. E no passado, quando nós desconhecíamos esse mundo microscópico e macroscópico, quanto de sofrimento, quantas pessoas morreram muito jovem. E graças a esse desenvolvimento desses espíritos, eles estão sempre influenciando essa classe de pesquisadores, de cientistas. A terceira classe desses bons espíritos, que nós estamos trabalhando aqui nessa escala espírita, a gente trabalha com os espíritos de sabedoria. Esses espíritos de sabedoria, eles têm como essência o seu processo moral. Não está muito trabalhado, totalmente trabalhado, o processo de científico, de ciência, como nos espíritos de ciência, nessa classe de ciência, porém, eles têm uma vontade, a bondade deles, ela é imensa. Então, esses espíritos de sabedoria são espíritos que já estão entrando numa classe que já seria quase a segunda classe. São espíritos de alta envergadura moral, para que eles possam dar orientação a todos aqueles que necessitem e que pleiteiem a sua presença. É por isso que muitas das vezes, quando nós adentramos num recinto de oração, quando nós estamos na casa espírita, quando nós vamos contemplar, comungar com o Pai, os responsáveis pela reunião sempre pedem para nós deixarmos os nossos problemas do lado de fora. Porque a nossa cabeça, o nosso pensamento, ele nos acompanhará, porque aonde nós estivermos vibrando, é onde nós vamos estar. Se nós vibrarmos com esses espíritos, esses benfeitores do mundo maior, com pensamento no bem, com pensamento elevado, com certeza, aquilo que nós estamos firmando o pensamento, eles nos auxiliarão para que isso aconteça. É claro que depende daí muito do merecimento de cada um de nós, mas a prece, a vibração, ela chegará com certeza. Então, quando nós estivermos desejando algo importante para nós, ou para o nosso grupo familiar, ou para os nossos amigos, nós esvaziemos os nossos pensamentos, aqueles pensamentos de preocupação,
seja ela financeira, pessoal, particular, e vamos pensar, vibrar com esses benfeitores do mundo maior, esses espíritos de sabedoria, para que eles possam nos orientar e nos dar a clareza daquilo que nós possamos receber como resposta daquilo que nós estamos pedindo. A segunda classe desses bons espíritos são os espíritos superiores. Quantos espíritos superiores nós já tivemos exemplos aqui entre nós, encarnados? Esses espíritos, segundo está lá na escala espíritas, eles chegam através, quando eles reencarnam normalmente como missão. E aí nós vamos encontrar vários aí. Francisco de Assis, Francisco de Paula, o próprio Gandhi. São espíritos superiores. Eles já fazem o trabalho de tudo aquilo que nós, das qualidades todas que nós detalhamos aqui. A qualidade da sua inteligência, onde eles trabalham a ciência. A qualidade da sua bondade, porque todos eles já são bons espíritos. E, acima de tudo, eles trabalham vibrando sempre para que aqueles que estão abaixo deles possam alcançá-los. Porque nos espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, né, aqueles que nós já comentamos aqui, que vai da 10ª classe até a 6ª, eles não se comprazem quando o outro está feliz, quando o outro tem sucesso. E isso é muito comum entre nós. Quantos de nós aqui tem exemplo daquilo que nós vivenciamos dentro dos nossos grupos onde nós estamos encarnados? Seja ele profissional, pessoal, de alguns companheiros ficarem infelizes quando alguma coisa de bom acontece conosco. E isso é muito comum. Característica de espírito imperfeito. Porque se é bom espírito, ele se alegra, ele se compraz na felicidade do outro. E a classe única é a classe dos espíritos puros. E o exemplo de espírito puro maior que nós conhecemos, Jesus. A questão 625 do Livro dos Espíritos, ela nos relata num dissílabo, quando Allan Kardec pergunta aos imortais: para o homem, qual é o modelo, né? Quem Deus, o Criador, deu para servir de guia e modelo? E eles respondem nesse dissílabo: Jesus. E acrescenta na sua resposta nessa questão 625 do Livro dos Espíritos: Jesus para o homem é o exemplo daquilo que ele deve almejar. Ou seja, tudo que ele fez, nós também podemos fazer. Porque Jesus, ele não foi um pregador de mentira. Tudo aquilo que ele colocou, ele exemplificou. E como exemplificou, ele ainda nos ressaltou: vós sois deuses. Porque a centelha divina está dentro de cada um de vós. O problema é que nós temos que buscar essa nossa melhora, essa nossa perfeição, para que nós possamos desfazer desse homem velho que todos nós somos, homens entre aspas aí, tá, gente? Para nós nos fazermos homens novos. Porque, segundo os benfeitores do mundo maior, eles afirmam: aquele que conhece Jesus jamais será o mesmo. Então, todo o seu apostolado, o seu messianato, que Jesus, de 3 anos apenas aqui, nos serve como parâmetro para que nós possamos trabalhar as nossas imperfeições, porque elas são muitas. Desculpa se tem espírito puro aqui, ou bom espírito. Mas todos nós temos as mazelas que nós precisamos trabalhar. E cada um de nós, dos nossos refolhos mais íntimos, sabe efetivamente aquilo que nós temos de debilidade.
Porque o nosso espírito traz isso latente. A impaciência, o egoísmo, o orgulho. Todas essas qualidades dessas classes que nós retratamos aqui para os irmãos dessa escala espírita. E eu faço uma pergunta para os companheiros aqui e para aqueles que estão nos acompanhando diretamente de casa. Qual das classes vocês acham que estão enquadrados dentro daquilo que está colocado no Livro dos Espíritos? Na terceira classe, classe essa, na ordem de espíritos, terceira ordem de espíritos imperfeitos. A segunda ordem de bons espíritos, os espíritos bons. Ou na primeira ordem, que é a ordem de espíritos puros. Cabe uma reflexão para cada um, e cada um vai pensar naquilo que melhor lhe cabe. Esse processo de transformação, e que está colocado ali, ele não está colocado apenas para servir para nós de uma maneira olharmos e realmente existe isso, e vamos deixar de lado. Ele nos pede para que nós possamos, através do trabalho com o Evangelho, o entendimento do Evangelho, nós trabalharmos essas escamas, e são lixas mesmo, né? Duras, para que nós possamos retirá-las e nós nos fazermos melhores. E aí nós vamos encontrar aquilo que efetivamente muitos dos companheiros às vezes dizem assim: nossa, mas o Chico tinha uma aura tão bonita, ele tinha uma luz própria que exalava todo um amor que era constante. Só que esse processo, com certeza, ele não se iniciou aqui. Ele é um processo que o nosso companheiro viveu durante muitas e muitas encarnações. E aqui ele estava ratificando aquilo que ele já havia aprendido. E esse processo é um processo muito lento. É um processo que vai aos pouquinhos acontecendo. Mas ele vai acontecer. Agora, só vai acontecer quando nós quisermos. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Quando nós tivermos a nossa luz brilhando um pouco mais, nós vamos descobrir que nós melhoramos. E às vezes, companheiros que se dizem iluminados, companheiros que se dizem que têm uma luz constante, quando chega no plano espiritual, não é desta forma. Eu estou colocando aqui um exemplo que é relatado no livro Voltei, que é do nosso Frederico Figner, que é o irmão Jacó, que é esse livro psicografado pelo nosso querido Chico, quando ele diz que chegou lá e era um companheiro batalhador das lides espíritas, hein? Fazia caridade, era palestrante, ele se achava... Quem já leu sabe disso. Quando ele chegou do outro lado, ele viu que ele tinha uma luzinha assim tão apagada, que ele ficou com vergonha. Então, esse processo de transformação das nossas luzes, ele vai acontecer aos poucos. Nós todos temos essas luzes. Cada um de nós. E esse processo, ele vai aparecer a partir do momento que nós o buscarmos. Vamos pensar aqui o seguinte. Tem uma história que eu vou contar para vocês, que é a história de um filme. Esse filme é verdade, tá, gente? Chama-se A Felicidade Não Se Compra. Alguém já ouviu falar nesse filme? É um filme do século XX, da década de 40. Tá? Ele foi lançado aqui no Brasil em 1947. Quem era o diretor desse filme era o Francis Capra, que foi um cineasta americano, já desencarnou, mas na internet vocês encontram. Dá para ver. Hoje a internet é uma beleza, né? Você vai na internet, você vai lá até a apresentação do filme. Muito interessante. O que dizia nesse filme, para a gente estar relatando aqui nesse processo? O Francis Capra, o que ele pediu nesse filme? Qual foi o roteiro? O roteiro era o seguinte: era um anjo, né, uma pessoa que desencarnou e que estava no processo de melhoria. E esse processo de melhoria, né, designava que ele viesse à Terra e aqui ele ajudasse alguém para que ele pudesse ganhar as suas asas. Era esse o processo dele.
Então, enquanto ele não fizesse isso, ele não poderia ganhar essas asas. E aí, como orientador, guia espiritual, deram para ele uma missão. E essa missão era ele fazer com que um empresário, um industrial, que se encontrava num processo falimentar, desistisse do suicídio. Isso acontece mesmo no filme. E aí ele encontra esse companheiro, o nosso candidato a anjo, numa ponte prestes a se jogar. Numa noite de Natal. Porque ele não aguentava mais aquilo. E aí ele se faz visualizar pelo empresário, pelo industrial, e vai lá dizer para ele: mas eu, se eu fosse você, não faria isso. Mas por que eu não vou fazer isso? A minha indústria, os meus negócios estão arrasados. Eu não posso mais ficar aqui. Ele: olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Ele, sem entrar no processo de que a explicação de que o suicídio não seria uma coisa boa, ele foi conversando com esse candidato a suicida, dizendo o seguinte: eu tenho certeza que você é útil para muitas pessoas e já foi. Eu vou te mostrar aqui algumas pessoas. E começou a mostrar para ele algumas cenas na tela mental dele do que havia acontecido. E aí ele aconteceu: mas esse túmulo é do meu irmão. Meu irmão não morreu. Ele não morreu? Não morreu por quê? Porque você lembra na sua infância, quando você o salvou do afogamento, ele ia morrer, ele ia se afogar. E graças a você, ele não se afogou. E aí ele diz: isso é verdade, isso realmente aconteceu. E aí imediatamente ele coloca uma outra tela da vida que tinha acontecido. Essa mulher, quem é essa mulher triste? Essa mulher é minha esposa. A minha esposa não é assim. A minha esposa é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz. Ela só é feliz porque você se casou com ela. Porque você constituiu família, você deu um lar, você está presente na sua vida. Por isso que ela é uma pessoa feliz. Se você não fosse o marido dela, com certeza ela seria exatamente essa candidata que você está vendo aí. E aí ele foi mostrando várias situações que haviam acontecido na vida dele, e aí ele foi refletindo. O industrial que ia se jogar da ponte. E aí ele diz assim: realmente, de fato, eu ajudei já algumas pessoas, fui importante na vida de todas essas, posso ser importante na vida de outras pessoas que estão ao meu redor ainda. É verdade, se eu fosse você, eu não faria isso. Eu ajudaria, porque você tem uma importância muito grande para essas pessoas e para outras também. Embora ele tivesse convencido o industrial a não se jogar, não havia resolvido o processo que era o maior naquele momento do industrial. Qual era o processo? A falência dos seus negócios. E aí, naquela noite de Natal, ele vai se dirigir até em casa. Quando ele chega em casa, ele já está com a ambiência mudada. A sua luz já começou a transparecer. E aí ele diz: Feliz Natal para todos, que noite maravilhosa, que noite feliz. Quando ele vai se chegando para encontrar com seus familiares, todos os seus amigos estão ali. Fizeram uma campanha, arrecadaram dinheiro e vieram lhe presentear para resolver aquele processo falimentar da sua indústria. E aí ele ficou mais feliz ainda, e aí ele ouviu os sinos tocarem. E dizem, na tradição natalina, que quando o sino toca, é que um anjo está recebendo uma asa. E ele lembrou imediatamente do seu amigo espiritual. O que significa isso, nessa história no filme, para todos nós? Para nós mudarmos as nossas vibrações. Se alguém disser para nós que nós não temos valor, não acreditem. Todos nós temos valor. E esses valores que nós temos, essas potencialidades, como bem nos afirmou Jesus, elas estão implícitas dentro do nosso âmago.
basta nós buscarmos. A partir do momento que nós começarmos a vibrar, a modificar as nossas condutas para trazer de espíritos imperfeitos, que é a maioria de nós aqui, desculpe os perfeitos e os puros, para nós modificarmos essas vibrações, e essas vibrações serão modificadas a partir do momento que nós mudarmos a nossa frequência com as atitudes e os nossos pensamentos. Os pensamentos menos elevados, eles virão, porque nós estamos no mundo de expiações e provas e expiações. Porém, eles devem passar, para não ocorrer o processo obsessivo, que é o processo de uma ideia mônada, de uma ideia única, que é isso e que nos faz ter esses pensamentos mais baixos, de doença, de vibração inferior, de tudo isso que nós trazemos. Vamos estar sempre positivos, pensando sempre que nós, como nós afirmamos aqui desde o início, nós somos felizados, somos felizes porque aqui chegamos. E se aqui chegamos, nós ratificamos mais uma vez, é porque nós temos merecimento. E esse processo, que é um processo que ele começou a nós nascermos, ele não vai se terminar no túmulo, porque, como nós sabemos, a vida não se inicia no berço e não termina no túmulo. Para todos nós, fica a mensagem de ser espírito de uma ordem inferior para o espírito de uma ordem superior, só depende de nós. E essa classificação que está no Livro dos Espíritos, que ela possa nos influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que nós possamos, com o Evangelho de Jesus, naquilo que ele nos proporciona como seu exemplo maior, que nós possamos segurar a bandeira e seguir adiante como bandeirantes e divulgadores desse seu Evangelho de luz e de amor. Que ele possa nos abençoar sempre. Muito obrigado.